Afastou mal, o Nenê chegou, pegou a sobra, bateu no canto, a bola vai pra fora. Olá meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal. Ontem eu coloquei aí os melhores momentos, né, da partida entre Flamengo e Vasco e mais uma vez nós perdemos um clássico, né? Tá difícil, gente. Tá complicado entender aí esse time aí, aonde só se destaca alguns, não é? Nós vamos falar um pouquinho desse jogo, desse clássico aí, já aqui em nosso canal. Olá meus amigos, você está aqui no canal do radialista Amaury Júnior, né? Você se inscreve aí, dá uma força pra gente, ajuda-nos a ser mais uma voz aí, a trazer informações do nosso Vascão da Colina. Né? Se inscreve, ativa o sininho de notificações e deixe o seu comentário que a gente responde aí, tá bom? Olha gente, dessa partida aí entre Flamengo e Vasco, a gente destaca alguns jogadores aí que devem, na minha opinião, se eu fosse o presidente, fosse um líder, né? Primeiro que eu não deixaria nem o técnico ficar, né? Mas dos jogadores, os que se destacam aí é o Thiago Rodrigues, o goleiro, a dupla de zaga, que tá legal demais, o Quinteiro com o Anderson Conceição, o Gabriel Peck, o Figueiredo, que tem se saído muito bem, e o Nenê, apesar da idade, ainda tem aí aproveitado alguns chutes certeiros de fora da área, né? Como esses dois chutaços aí que ele deu no jogo contra o Flamengo. Foi dois chutaços, dois perigaços aí para o goleiro do Flamengo, né? Na partida de ontem, nós só tivemos esses caras aqui que para mim se destacaram, né? E a falta de destaque começa no banco de reservas. Começa pelo Zé Ricardo. Para mim, Zé Ricardo, ó, já deu. Pede para sair, meu amigo, e dá lugar para outro, para vir aqui e dar um ritmo de jogo melhor ao nosso clube de regatas, ao nosso time, né? E ele ainda disse ontem em entrevista que deu orgulho de ver o Vasco jogar contra o Flamengo, né? Perdendo de 1-0, perdendo a classificação. É claro que nós temos que entender uma coisa aqui. O Flamengo da era Jorge Jesus era um Flamengo, apesar da base do Flamengo ter sido mantida, do Flamengo ter bons jogadores. Porém, a forma de jogar hoje do Flamengo, muitas pessoas estavam dizendo, o Flamengo vai golear o Vasco, e nós não vimos nada disso. O Vasco aí conseguiu jogar contra o Flamengo sem ganhar aí mais gols. Então você vê que os dois resultados foram de 1-0 no primeiro jogo e de 1-0 no segundo jogo, né? O Flamengo não conseguiu colocar uma goleada como muitos estavam pensando que fosse. Então eu acho que o Vasco, se tivesse jogado de uma maneira diferente, teria condição de ter empatado o jogo e até mesmo virado. Primeiro aqueles dois chutes do Nenê, né? Alguns gols que o Vasco perdeu, daria para o Vasco ter chegado lá. O Flamengo não é mais esse bicho-papão que se apresentava na era Jorge Jesus. Por isso que eu acho que o Vasco poderia ter jogado muito mais e ter saído com a vitória. Você concorda comigo? Se não concorda também não tem problema. Eu aceito a sua opinião. Deixa aí nos comentários se você concorda ou não comigo, e se você não concorda, diga o porquê. Eu vou aceitar, porque aqui nós somos democráticos. Então nós vimos aí que o Flamengo ontem carimbou a classificação, né, para a final do Campeonato Carioca com mais uma vitória sobre o Vasco da Gama. O Vasco não vence clássicos, há muito tempo, né? E isso deixa a torcida, de uma certa forma, humilhada. Ontem o torcedor foi ao Maracanã, prestigiou o time, fez aquela festa maravilhosa que só a torcida do Vasco sabe fazer. No final do jogo, mesmo não tendo sido classificada, a torcida foi lá, os jogadores foram lá, receberam o carinho da torcida, não é? E aí a torcida tem que sair embaixo de gritos do torcedor adversário, dizendo eliminado, eliminado, eliminado. Até quando nós vamos aguentar isso, né? A gente espera que os planos agora aí da SAF seja realmente colocar bons jogadores, né, para trazer o Vasco de volta aí. Porque se isso for só conversa fiada, não é? A torcida vai cobrar sério. Porque
de conversa fiada, nós já estamos por aqui. Com a vantagem por ter vencido o jogo de ida, né? E também pela melhor campanha que fez na Taça Guanabara, o Flamengo viu o Vasco adotar uma postura diferente neste domingo aí que passou. Contudo, assumiu o controle do clássico e derrubou o rival mais uma vez. Por sinal, o Flamengo venceu os 3 clássicos, o da Taça Guanabara e esse da semifinal. Agora, o Flamengo vai aguardar o vencedor da outra semifinal entre Botafogo e Fluminense. E a gente vê aí, né, gente, o Vasco se despedindo do Campeonato Carioca com um retrospecto, muito ruim. Perdeu os 5 clássicos que disputou e agora vai se preparar para a Série B, principal objetivo do ano, porque até da Copa do Brasil saiu. E olha, a Série B não vai ser fácil não, você sabe disso, né, torcedor? Não vai ser fácil. Então, se o Vasco não contratar, não se preparar com ótimos jogadores, e isso em período curto de tempo, vai ser muito difícil voltar para a Série A. Esse é o nosso objetivo. Mas se não fizer o dever de casa, se não contratar, vai ficar muito complicado essa Série B. Vai ser uma Série B dificílima para o Vasco da Gama. O Vasco entrou em campo precisando vencer por 2 gols de diferença. O técnico Zé Ricardo promoveu uma alteração, ele colocou aí o Figueiredo no lugar do Everton, né? E o Figueiredo, tem jogado muito esse rapaz, né? A gente espera que a SAF não leve ele embora lá pro Genoa, né? A gente espera, porque a gente tem visto aí o que a SAF tem feito. Olha, gente, o único gol da partida saiu de uma jogada de Arrascaeta. Arrascaeta cruzou, Lázaro tocou e a bola encontra o Ilharão na pequena área, que somente escorou para fazer aí, 1-0. E a vantagem rubro-negra ficou ainda maior. Aí depois Gabigol teve a chance de ampliar, Arrascaeta deixou o atacante cara a cara e o artilheiro rubro-negro tentou encobrir o goleiro Thiago Rodrigues, mas chutou para fora. O tempo fechou e minutos depois Gabigol fez falta em Gabriel Peck, foi uma confusão danada, os jogadores do Vasco cercaram ele e começou uma tremenda confusão, empurraram o atacante e tudo mais. O bicho pegou. O Vasco quase aproveitou uma falta, Nenê lançou, né? Depois dessa confusão toda aí, Nenê lançou para a área e viu o goleiro Hugo do Flamengo errar a saída, errar a bola que bateu na trave. Entretanto, o lance já tinha sido anulado pelo bandeirinha. Anderson Conceição, que disputou o lance, já estava impedido. E aí, gente, infelizmente o Flamengo assumiu o controle do jogo e não deu mais chances ao Vasco, tendo inclusive uma posse de bola superior aí no segundo tempo. E aí o rubro-negro está na final do Campeonato Carioca e agora o Vasco somente pensa em Série B, Campeonato Brasileiro da Série B. Mas tem que contratar, tem que trazer jogadores para compor as laterais do Vasco, que nós temos jogadores fraquíssimos, com exceção aí do Thiago Rodrigues, como eu falei no início. A dupla de zaga tá ótima, Quinteiro e Anderson Conceição. O Gabriel Peck, o Figueiredo deve, inclusive, na minha opinião, qual é a sua? Continuar como titular junto com o Nenê. Não sei o que você vai falar dos demais jogadores, não é? O Vasco precisa imediatamente de contratações. Vamos ver aí se a SAF vai trazer realmente contratações, apesar de que a SAF ainda não está fechada, né? Ainda tem uma reunião do conselho, ainda temos 2 AGE para que os sócios possam votar. E ainda temos o julgamento do dia 23, Dr. Walter Brito, do dia 29, o julgamento de suspeição do juiz Paulo Roberto. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a minha opinião, eu sempre fui contra essa SAF no Vasco. Acho que o Vasco tem inúmeras maneiras de sair dessa situação sem que seja necessário vender o seu futebol. Mas a torcida quis isso aí e escolheu. Beleza, a gente respeita, a gente aqui é democrático, não é? Cada um decide o que é melhor para cada um. E se a maioria da torcida quer a SAF,
beleza. Agora, se a SAF também não resolver os problemas do Vasco, pode contar que aí vem cobrança. Mas eu sou contra. Eu sou contra a SAF. Eu tenho o direito de ter minha opinião. Não é? Não vou ficar aqui debatendo, não vou ficar aqui brigando com ninguém, de forma nenhuma. Eu sou torcedor e quero ver um Vasco melhor. Mas eu acho que o Vasco não precisaria de vender o seu futebol para se tornar melhor. Vocês sabem o porquê eu estou falando isso. Porém, se a maioria do torcedor aí escolheu a SAF, experimentem a SAF. Experimentem a SAF. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo. Para que o Vasco possa crescer. E aí, nós somos torcedores, vamos torcer para que dê certo. Gente, um grande abraço para você, fique aí com esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Ó, me ajude aí, gente. Meu canal não faz nem cosquinha no YouTube. Me ajuda a ser mais uma voz a falar em defesa do nosso Vasco. Boa tarde. Olha aí a caneta que o Pedro levou, rapaz, do Juninho, hein? O Juninho fez uma partidaça, né?